Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Invoquemos juntos o Espírito Santo para que nós tenhamos uma compreensão mais clara possível deste nosso início de 11º encontro do itinerário querigmático. Nosso assunto será sobre a idolatria. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, a sede da sabedoria, esteja intercedendo por nós neste momento. Gostaria que você prestasse atenção na figura que está ao meu lado. Apresenta um desenho de um homem fraquinho, magrelinha, arrastando atrás de si um cifrão, símbolo do dinheiro, símbolo do deus Mamon, aquele denunciado por Jesus quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Tudo aquilo que o dinheiro significa para a nossa sociedade de um modo geral. Nós podemos considerar nesta figura a idolatria como sendo esta corrente que prende o coração do ser humano a valores transitórios, que transforma esses valores transitórios em Deus, num valor absoluto. E isto nos torna escravos, diminuídos, magrelas, no sentido espiritual. Os ídolos que nós mesmos constituímos para nós, aqueles deuses diante dos quais nós nos prostramos, nos diminui, nos enfraquece, nos torna insignificantes, porque ao invés de vivermos aquela liberdade dos filhos de Deus, que nos engrandece, nos enaltece, nós ficamos raquíticos diante dos valores eternos. A nossa vida espiritual murcha, seca. Então, gostaria de iniciar hoje este 11º encontro com a passagem fundamental do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que é o que nos interessa. Mas eu vou começar do versículo 1. Deus pronunciou todas estas palavras. Essas palavras que contém os 10 mandamentos ou o decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Este primeiro mandamento: não terás outros deuses além
de mim. Santo Agostinho vai colocar para nós a interpretação que ele deu do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e isto evita que nós caiamos nesta que é uma denúncia de Deus. Não terás outros deuses além de mim. É um mandamento de Deus. Não é algo de que nós possamos nos dispensar. E Deus fundamenta esse mandamento, como os demais, no seguinte princípio. Ele se declara como nosso Senhor, nosso Deus. E de que Deus se trata? Aquele Deus que agiu concretamente na vida do povo de Deus, escravo no Egito, sujeito a toda humilhação durante tantos anos, mas aquele Deus que se fez valer através de Moisés para libertar o seu povo de uma escravidão tremenda. E essa escravidão, infelizmente, se arrasta, porém, ao longo da história, sobretudo na vida daqueles que não observam este mandamento do Senhor. Ter um só Deus, a quem adoramos, a quem prestamos o nosso culto de adoração, aquele a quem servimos, aquele a quem amamos, aquele a quem nós entregamos o melhor de nós. Aquele único diante do qual nos abrimos para que ele venha cada vez mais tomar posse do nosso ser. Esta é a fundamentação fundamental. Fundamental fica, né, um exagero aí de linguagem. Mas é o fundamento de por que nós, cristãos, não podemos constituir para nós mesmos valores transitórios como se eles fossem definitivos na nossa vida. Convido vocês a tomarem o catecismo e abrir no ponto 2113, 2113. É exatamente um capítulo, um sub-item que explica os pecados contra o primeiro mandamento. E um deles é a idolatria. Então, a princípio, podemos dizer que todo pecado, tudo aquilo que nós praticamos de mal, as nossas opções erradas, são consequências daquela secreta tendência que nós temos de tornar bens materiais, bens afetivos, até bens espirituais, como se fossem deuses para nós. Então vamos ao comentário que a nossa igreja, a Santa Igreja de Deus, faz e nos ensina como mãe e mestra sobre a idolatria. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Se nós percorrermos toda a história da humanidade, antes e depois de Cristo, nós percebemos que este
pecado de falsos cultos percorre a história humana do começo ao fim. Então, nós podemos dizer que cada época acentua um tipo de paganismo da sociedade. A idolatria é uma tentação constante da fé. Uma tentação. Não quer dizer ainda pecado. A tentação não é pecado, é uma sugestão ao pecado. E os falsos deuses que são impostos à sociedade humana ao longo da história, impostos assim por uma força externa ao homem. Esses falsos valores, falsos deuses, né, entre aspas, que são impostos por nós, variam de sociedade para sociedade, de época para época. Mas existe um denominador comum. Ela constitui sempre uma tentação para a nossa fé num Deus único e verdadeiro. Nós temos a lembrança de um dos evangelhos, uma das palavras de Jesus no evangelista São João, que ele diz: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Nós somos ramos de uma videira, de um tronco único e verdadeiro, porque plantado por Deus, que é nosso Pai. Então, nós somos ameaçados da nossa fé constantemente, atrairmos esta unicidade do Deus a quem adoramos, amamos e servimos. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Então, nós deixamos de amar, de adorar, de servir ao Deus único, vivo e verdadeiro, para nos prostrarmos ou nos deixarmos acorrentar por uma falsa divindade, que pode vir revestida de multiformes modelos para nós. No 10º encontro, a figura que nós tivemos aqui no nosso vídeo era um lobo com a pele de ovelha. Os ídolos se apresentam assim para nós. E são atraentes. Eles buscam de todas as formas atrair o nosso coração para nos tornar dependentes deles. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Por exemplo, quando em determinadas situações as pessoas passam a dependerem dos demônios. E quem está falando isso é o catecismo. E dá como exemplo as religiões satânicas, que são o extremo das religiões monoteístas. Então, a nossa igreja passa a nomear algumas formas sob as quais o coração humano se prende, se torna escravo, dependente,
que são o poder, o prazer, a raça, os antepassados, o próprio Estado, com E maiúsculo, o dinheiro, etc. E aí lembra as palavras que eu já disse para vocês. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É bom lembrar que na nossa cultura cristã, na história do cristianismo, numerosos mártires morreram por não adorarem a besta, citada no Apocalipse, que se fez Deus, que tentou sentar-se no trono de Deus, recusando-se, esses mártires, até a simular o seu culto. E aqui nós lembramos aquele velhinho do primeiro livro dos Macabeus, se não me engano, né? Que foi preso por ser fiel a Javé, foi preso, mas foi sugerido a ele fingir que estava se alimentando de comidas proibidas pela religião dos pais, pela religião judaica. Finja que você está comendo alimentos proibidos. E você vai ser livre. E aquele velhinho dizia não. Porque mesmo que eu faça interiormente uma profissão de fé, mesmo que eu professe interiormente a fé no único Deus, Javé, eu estarei dando mau exemplo às gerações às novas gerações. Então nós não só, cristãos, não só, devemos nos empenhar por evitar na nossa vida dependências de falsas entidades, de falsos deuses e falsos valores, mas também dar testemunho através das nossas escolhas de vida. Então não é só um culto interior, o culto de adoração a Deus, mas é um culto que se revela nas nossas opções de vida. E termina esse ponto 21:13 dizendo: a idolatria nega a soberania exclusiva de Deus. Portanto, ela é incompatível com a comunhão divina. Vocês podem estar se perguntando: como é que eu sei que determinados valores não estão sendo uma ameaça para a minha fé? Eu acho que a melhor resposta é a autoescuta, a escuta do nosso coração. Realmente, se você fizer silêncio, e para isso, aquele tempo que eu friso muito para todos vocês sobre a sua importância, aquele momento do seu dia que você reserva para estar consigo mesmo e com Deus, na sua palavra, é o momento o mais alto das suas 24 horas. Por quê? Porque é Ele que vai dar o sentido para o resto do seu dia. Por isso, nós precisamos nos dedicar
Não interessa a quantidade de tempo, mas a qualidade da nossa relação com Deus, que começa com eu ser capaz de me relacionar comigo mesmo, de me auto-escutar. Do que meu coração está cheio? Está cheio de ambição? Está cheio de desejos de ter aquilo que eu ainda não tenho? De segurar com as minhas mãos, com as minhas seduções, as pessoas que eu não quero perder? Enfim, é neste momento que Deus, pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, vai sondar. O salmista pede que Deus perscrute o seu coração. É o Espírito de Deus aliado ao nosso espírito, ou nós nos aliando ao Espírito de Deus, que vamos ser capazes de perceber se alguma área da nossa vida não está sendo subjugada por algum valor temporário, frágil, passageiro, material, que está impedindo a transparente presença de Deus na minha vida, que está tampando meus ouvidos para eu não ser capaz de escutar o que o Senhor quer falar para mim hoje. Meus queridos, quero reforçar para você a necessidade de você me acompanhar através do nosso livro Itinerário Querigmático. Porque lá, além de você ter um texto que fala do assunto tratado, ele tem um roteiro de para casa para cada dia da semana. E você vai se aprofundando. Este momento em que você me escuta, eu chamo de momento intenso. Mas não pode parar aqui. O nosso querigma tem o seu lado extenso no trabalho espiritual que cada um de vocês se determina a fazer até o próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.